Não, papo sério, eu vou te falar uma coisa. Esse negócio de fazer vídeo de agrotóxico, eu não sei se isso é legal não. Por quê? O pessoal fica falando um negócio de quê? De que agrotóxico faz mal. Agrotóxico faz mal, isso é cheio de veneno, isso faz mal. O negócio é comer orgânico, Isso não faz mal nenhum, cara. Isso aí é papo da mídia, sabe? Esse negócio de televisão, ficar falando os negócios para as pessoas, que uma coisa é ruim, outra é boa. Eu acho que agrotóxico é necessário mesmo. Eu sempre como agrotóxico, nunca tive problema nenhum. Eu como agrotóxico, não tô tendo nada. Eu tô bem. Ai, deu uma tontura. Alô, alô, bonitão, alô, alô, bonitona, seja muito bem-vindo ao seu canal, o Agora Disserte. Como você já sabe, eu sou o professor Lúcio Brandão, seu professor de Geografia aqui do canal, tá? Bom, no assunto de hoje a gente vai dar meio que uma continuidade no assunto das duas últimas semanas. Na primeira a gente falou sobre malthusianismo. Você não viu? Não acredito. Então, ó, clica no card aqui em cima e assiste essa aula de malthusianismo, vai valer a pena, você não vai se arrepender. Na outra semana, nós falamos sobre a questão agrária, a questão fundiária no Brasil, reforma agrária, etc, etc. Se você também não viu, clica no card que eu estou deixando agora já mais um link para você. E hoje nós vamos falar sobre esse tema maravilhoso que está aparecendo na sua tela. Por que comemos veneno? Essa é uma pergunta muito interessante. A gente vai tentar desmembrar esse assunto para você da melhor forma possível. Não vamos conseguir atender talvez todo o tema, mas já é uma introdução bem interessante. E vale lembrar que depois vem a professora Sabrina para completar a ideia e ajudar você a se organizar construindo uma redação que só pode ser uma redação nota 1000. Com certeza. Vamos lá. Por que usamos agrotóxico? Por que usamos agrotóxicos, professor? Por que usamos agrotóxicos? Agora eu não consigo mais. Por que usamos agrotóxicos? Por que usamos agrotóxicos? Por quê? Essa é a nossa pergunta de hoje. Bom, segundo os principais partidários do uso, pragas, doenças, pestes e espécies invasoras causam perdas de até 90% da produção. Então essa seria uma boa justificativa para o uso desse material no campo. O uso é justificado pelo crescimento da população mundial e a necessidade de alimentos. Olha, se eu não soubesse quem foi que escreveu esse texto, eu ia imaginar que isso era uma teoria malthusiana. Vamos ver? Porém, 70% dos alimentos produzidos no Brasil vieram da agricultura familiar. Mesmo assim, o agronegócio é o maior defensor desses produtos, desse tipo de cultivo. Gente, perceba, de um lado você tem quem produz o alimento, que é a agricultura familiar. Do outro, você tem o agronegócio, que produz principalmente commodities, que produz divisas, né? No caso, a soja é um bom exemplo disso. Esse que produz coisas que geralmente não vão para nossa mesa, defende o uso dos pesticidas como uma forma de ter alimento para todos, tá? Então, não faz muito sentido, né? Se ele até produzisse alimento em larga escala, a gente podia até conversar sobre isso, mas não é bem assim que funciona. Somos o país que mais usa os agrotóxicos, mas não somos os maiores produtores do mundo. Ora, se você precisa de uma grande quantidade de pesticida para ter uma maior produtividade, o Brasil é aquele que mais usa pesticida e não consegue ser o que mais produz, temos aí uma ideia paradoxal, né? Não faz sentido uma coisa junto com a outra. Os dois argumentos, eles não se falam. O agrotóxico, ele também gera impactos ambientais seríssimos, tá? A sua presença. A gente vai falar dos impactos nas pessoas, mas primeiro vamos falar sobre os impactos ambientais. Contaminação do solo. É claro,
Quando ele é pulverizado sobre a planta, depois com a própria irrigação e com a chuva, ele escorre pela planta e vai contaminar o solo. Também algo que vai prejudicar o uso desse solo no futuro, tá? Empobrecimento do solo, a perda de nitrogênio. Então, o nitrogênio que era absorvido pelo solo, que é fundamental para o plantio, ele vai começar a ser perdido com o uso desses pesticidas. O que você vai ter que fazer? Utilizar mais pesticidas, mais produtos químicos para poder reabilitar este solo, né? Então vai ficando cada vez maior o problema. Contaminação do lençol freático. Lembra daquela água que é jogada por cima, depois que a planta já recebeu o pesticida? Então, essa água ela vai escorrer, vai infiltrar pelo solo, contaminando o solo, depois vai chegar até o lençol freático, vai chegar até os rios, lagos da região, contaminando os peixes, contaminando toda a vida que possa ter ali aquática e também o produtor do campo, que usa do poço artesiano para poder se alimentar, para poder fazer comida, para poder tomar banho. Ele vai ter contato novamente com esse agrotóxico, beleza? Envenenamento de animais, das diversas espécies, tá? Você vai ter envenenamento de animais em vários lugares. Passarinhos, por exemplo, você vai ter espécies nativas que vão ser contaminadas e até mesmo em algumas criações elas vão ser prejudicadas por causa na proximidade de ter o uso desse tipo de produto. Belezinha? Fortalecimento das pragas. Você já nunca ouviu falar que quando você usa um remédio por muito tempo, o seu organismo vai ficando mais resistente àquele medicamento? Então, é a mesma coisa. Na primeira vez que se usou esse tipo de produto para matar as pragas, funcionou. Com o passar do tempo, as pragas foram se acostumando e se adaptando biologicamente. Lembra lá do Darwin? A evolução? Então, elas foram evoluindo e se adaptando à presença daqueles produtos químicos, ficando cada vez mais fortes, mais marombadas, mais poderosas. E aí você tem que usar o quê? Mais produto químico para conseguir matar, para tentar matar essas pragas. Desaparecimento de abelhas polinizadoras. Ora, se os agrotóxicos são utilizados para matar insetos e a abelha ela é um inseto, ela também vai sumir. Existem documentários muito interessantes que você assiste em vários canais, inclusive no YouTube tem alguns, que falam sobre o sumiço das abelhas. E as abelhas são fundamentais para polinizar a produção, para polinizar árvores nativas da proximidade, né? Então, o sumiço dessas abelhas tem causado um problema ambiental seríssimo, né? Existe uma tentativa de reintroduzir essas abelhas. Só que não adianta você reintroduzir as abelhas e continuar com a velha prática, porque essas novas que estão sendo colocadas também vão deixar de existir, vão desaparecer. Agora nós vamos falar de alguns malefícios para a saúde. Falamos do meio ambiente e é claro que todos os problemas elencados ao meio ambiente também nos atingem, porque nós fazemos parte do meio ambiente. Mas agora eu vou falar especificamente da gente, seres humanos. Vamos lá. Problemas neurológicos podem ser causados pelo uso desses tipos de materiais, como o Alzheimer, TDAH, entre outros. E é claro que nós que consumimos esse produto vamos ter problemas. Mas você já imaginou aquele agricultor que passa quase que 24 horas naquele ambiente? Então o contato dele é muito maior, gerando esses problemas aí. O câncer, né? Órgãos americanos apontam para a incidência de produtos cancerígenos ligados ao uso de pesticidas. Então o câncer também pode ser provocado pelo uso desse material. Doenças de pele, irritações e tudo mais. Tem um documentário que eu vou deixar para você no final, que ele é muito interessante. Ele fala sobre uma escola onde foi jogado por cima por um avião, erroneamente. O agrotóxico foi jogado e atingiu, porque o vento levou em direção a uma escola. A quantidade de crianças que passaram mal, que tiveram problemas de pele, problemas respiratórios, por causa desse veneno. Problemas hormonais dos mais diversos, morte de fetos,
muito comum, diminuição do tempo da gestação, então ele é muito negativo para as mulheres grávidas, e vários outros problemas que nós temos aí ligados à questão do uso desse material. A gente ainda não sabe todos os problemas que eles podem causar. Vamos falar um pouquinho agora dos agrotóxicos pelo mundo, como é que é esse panorama mundial dos agrotóxicos. Bom, a União Europeia, os Estados Unidos e Canadá proibiram diversos agrotóxicos em 1985. Nós ainda usamos. Mas não para por aí, fica calmo, calma que a gente vai chegar lá. A aplicação por avião é proibida na maioria dos países. Claro, se você aplica por avião, você tem uma taxa de erro muito maior, porque qualquer rajada de vento pode redirecionar esse produto para outros lugares, né? Em cima de povoados, em cima de escolas, como eu dei o exemplo, em cima de casas e em cima de outros produtores, de outras fazendas, né? Então é um perigo muito grande. Nós ainda usamos esse tipo de pulverização. Algo que é interessante falar sobre a Europa é que muitos desses agrotóxicos que eu estou falando, eles são produzidos e idealizados na Europa e nos Estados Unidos, porém lá eles são proibidos por uso. Quem compra esse produto são os países subdesenvolvidos. No caso, nós, por exemplo, eles produzem, mas não comem e não usam esse tipo de produto. Para você ter uma noção, eu trouxe uma ideia de quanto 1 quilo de soja ele guarda de glicosato pelo mundo. Então, no Brasil, a cada quilo você tem 10 miligramas em média. Nos Estados Unidos é permitido apenas 5. Na Argentina também 5 e na Europa 0,2. Perceba a diferença gritante que a gente tem nisso daí. Isso também é um alerta, porque como na Europa só pode 0,2, nos Estados Unidos apenas 5, os nossos produtos, quando são produzidos através desse tipo de cultura, recebem muitas barreiras ao entrar, por exemplo, na União Europeia, ao entrar nesses outros países, porque eles não estão de acordo com as regras locais. Professor, eu entendi, mas quais são os produtos que guardam a maior quantidade de veneno? A gente pode falar, por exemplo, do algodão. O algodão ele recebe a maior quantidade de agrotóxicos por hectare, mas ele não é consumido pelo ser humano. Porém, o grão de algodão é utilizado em ração de diversos animais. Olha só que gráfico bacana esse aqui, feito pela Anvisa. Amostras de alimentos com resíduos de agrotóxicos. O pimentão ele é o primeiro da lista, com 91,8. E nesse caso você pode lavar o produto, você pode botar ele no cloro, você pode fazer todos esses processos, porque esse produto ele cresceu se alimentando da água cheia de pesticida. Então ele é basicamente pesticida. Então você vai consumir o tempo todo. Temos já ali o morango. Aí ó, você gosta de comer aquele moranguinho com aquele creme de leite gostoso por cima, joga uma açuquinha, fica gostoso, né? Pois é, tá comendo veneno. E a batata, pelo menos é uma vantagem, né? Para quem gosta de uma batatinha, a batata é a que apresentou menor quantidade, no caso, nesse estudo. Olha só que matéria bacana, do G1 Globo Rural. Comissão da Câmara aprova projeto de lei dos agrotóxicos. Você sabe que existe uma bancada ruralista. O que é isso? É um grupo de deputados, um grupo de senadores. Inclusive, existe um site deles, onde eles se apresentam, mostra lá a cara de cada um deles, que representam o setor agrário, principalmente o agronegócio. Eles vão decidir leis que favoreçam a esse setor, porque eles são patrocinados por esse setor e muitos deles são fazendeiros, por exemplo, e grandes latifundiários. Então, eles estão solicitando, entre outras coisas, a aprovação de 19 novos tipos de pesticidas e produtos químicos para a implantação nas lavouras. O que muda com a PL 6299 de 2002? Bom, a legislação de 1989 proíbe pesticidas para os quais o Brasil não disponha de métodos para a desativação de seus componentes, para os quais não haja antídoto ou tratamento eficaz no Brasil, revelem características teratogênicas, carcinogênicas, que na verdade é a mesma coisa que câncer, que possam gerar câncer, ou mutagênicas.
provoquem distúrbios hormonais, danos ao aparelho reprodutor, se revelem mais perigosos para o homem do que os testes de laboratório com animais tenham podido demonstrar, cujas características causem danos ao meio ambiente. Basicamente, hoje, demora 2 anos para que um produto possa ser aprovado pelos vários órgãos e chegue até lá. Agora, essa ideia vai começar a mudar. Vai mudar o seguinte, a PL ela vai excluir todas essas restrições e vai botar o seguinte texto: apresentem risco inaceitável para os seres humanos ou para o meio ambiente. Apresentem riscos inaceitáveis para o ser humano e para o meio ambiente. Quais níveis de doença você considera aceitável? Quanto de câncer você aceita ter? Quanto de problemas de formação congênita você gostaria que seu filho tivesse? Quantos problemas respiratórios você estaria disposto a ter? Como que uma doença, um malefício, ele pode ter níveis aceitáveis? É claro que esse assunto ele não se resume a isso, mas para a gente continuar construindo um debate sobre isso, a gente precisa de você, da sua opinião, dos seus argumentos, da sua discussão, da sua concordância ou da sua discordância. Então você pode deixar aqui nos comentários a sua visão sobre o assunto e a gente prepara um novo vídeo para poder debater mais sobre esse assunto, tá? Esses vídeos são para você. E aí eu vou deixar aqui umas dicas extras que eu falei logo no início. O primeiro é do documentário O Veneno Está na Mesa 1 e 2, da direção do Silvio Tendler, tá? Ele está disponível também no YouTube, você consegue encontrar com muita facilidade. Ele vai esmiuçar todos esses casos. O caso do avião que eu acabei de contar está lá no documentário e vários outros elementos que vão te ajudar a ter uma ideia bem bacana sobre esse assunto. E o outro é o site contraosagrotóxicos.org. Ele também traz sempre notícias muito interessantes. Então, outro site, feiraorgânica.org.br. Nele você consegue encontrar um mapa do Brasil com as principais feiras orgânicas. É bem interessante. Mas eu não falei de orgânicos. Será que orgânico é uma solução a isso? Não sei, não estou adiantando nada porque o meu papel aqui é simplesmente trazer a questão. Quem tem que solucionar é a professora Sabrina Oliveira. Então eu vou passar a bola para ela para fazer uma belíssima redação e para poder também construir uma solução. Vai, Sabrina, é com você. Fala, Creidinho, tudo na paz? Olha eu aqui, professora Sabrina Oliveira, para poder construir com você uma redação nota 1000 a respeito do tema agrotóxicos, mais particularmente sobre esse tema aqui. O professor Lúcio levantou Por que comemos veneno e eu trouxe uma espécie de subtítulo: os efeitos da implementação da PL 6922/02 para a sociedade brasileira. Então perceba que eu fiz um recorte. Eu vou restringir um pouco mais o meu tema. Eu não vou falar da questão dos agrotóxicos de forma geral. Eu vou me restringir às mudanças que podem acontecer com a implementação da PL, perfeito? Você que tem aí o costume de escrever redação, sabe que a redação ela tem um recorte específico. Todas as vezes em que a gente tenta deixar muito amplo um tema, a gente acaba não fazendo aquilo com eficiência, tá? Então vai pensar somente nisso. O que pode acontecer se essa PL for aprovada no Senado? Porque pela Câmara ela já passou. Vamos à nossa tempestade de ideias. Primeira ideia que eu levantei para você é uma questão de que a PL, ela primeiro propõe a mudança dos nomes dos agrotóxicos. Isso já é muito tendencioso, porque eu parar de chamar um produto de agrotóxico, que já vai me ligar a alguma coisa negativa, e passar a chamá-lo de defensivo agrícola, isso vai, de certa forma, amenizar o teor pejorativo. Vai usar uma estratégia, que é uma figura de linguagem que a gente chama de eufemismo, que é suavizar aquilo que é muito ruim. É o que a gente faz, por exemplo, quando a gente fala que em vez de alguém ter morrido, a gente diz partiu para um lugar melhor, está num lugar melhor. Isso é usar de eufemismo. Mudar para defensivo agrícola é um eufemismo que já me dá a ideia de que tem uma intenção diferenciada aí.
Quando o cara propõe chamar de defensivo agrícola ou fitossanitário, eu já posso botar meu dedinho aqui na cabeça e pensar, tem alguma coisa estranha. E além disso, tem uma condição muito polêmica nessa nova PL, né, nesse projeto de lei, que é a questão de que os agrotóxicos proibidos a partir de então serão aqueles que apresentam risco inaceitável para a saúde e para o meio ambiente. Eu, sinceramente, não consigo falar isso sem rir, porque a ideia de inaceitável é extremamente subjetiva. E quando a gente pensa em risco e em doença, existe alguma coisa aceitável? Claro que não. Qualquer limite, qualquer nível de doença é inaceitável. Então, é extremamente contraditória, é extremamente paradoxal essa ideia, perfeito? Além disso, essa proposta, esse projeto de lei, ele é tão defendido pelos empresários quanto é criticado pelos ambientalistas e pelas entidades médicas. Tá notando alguma coisa esquisita? Lembra do agro? O agro é tech, o agro é pop, o agro mata. É exatamente essa a ideia. Por que os empresários estão querendo tanto o uso desses agrotóxicos? Porque, teoricamente, o uso dos agrotóxicos aumenta a produtividade e eles lucram mais a custo da sua saúde, a custo da criação dos seus animais, a custo de danos irreversíveis para o meio ambiente. Mas o que interessa ao latifundiário? Dinheiro no bolso. Então, se isso vai matar algumas pessoas, deixar outras com câncer, fazer com que grávidas abortem, é um preço a se pagar na lógica deles. Essa PL, ela vai afetar diretamente as camadas mais pobres da população, principalmente o trabalhador do campo, o trabalhador rural. Porque, como o professor Lúcio disse, ele está em contato quase 24 horas com esses pesticidas. Porque ele vai trabalhar utilizando-os, porque ele vai se alimentar de animais, de frutas e de verduras que têm contato com agrotóxico, ele vai usar da água contaminada para fazer comida, para tomar banho, então ele vai ser praticamente um agrotóxico ambulante. E isso a médio e a longo prazo, como diz aí o último tópico, vai se transformar em um caso de saúde pública. Você não precisa ser muito entendido do assunto para perceber que, se as substâncias são cancerígenas, teratogênicas, mutagênicas, a longo prazo, isso vai gerar muitos problemas de saúde. Problemas de saúde esses que provavelmente a nossa rede, nosso sistema de saúde pública não vai dar conta de tratar. Por isso a condição anterior de não lidar com agrotóxicos para os quais a gente não tivesse antídoto ou tratamento. Quando essa restrição é retirada, eu deixo a saúde da minha população nas mãos do agronegócio, que é um problema muito grande. O que eu tenho aí de ideia? A PL vai gerar transformações que não são positivas. Ela vai gerar muito mais malefícios do que benefícios. Então vamos ver como é que ficou a nossa contextualização e tese? Mal necessário. Essa é uma expressão que podia facilmente ser associada aos agrotóxicos. No entanto, a PL 6922/02, que propõe polêmicas condições para o uso de pesticidas no Brasil, parece evidenciar o fator negativo no uso desses produtos. Nesse sentido, é preciso perceber os malefícios gerados pela implementação dessa lei. E hoje eu quis brincar um pouquinho de professora Helena e fiz o seguinte esquema colorido para você. Perceba o seguinte, eu iniciei dizendo que mal necessário é uma expressão que podia ser facilmente usada. Eu não usei esse pretérito à toa. Se podia, é porque não pode mais. E a partir de então eu vou mostrar uma ideia controversa, uma contrapartida. Por isso você vê aí o no entanto em laranja, mostrando que vai vir uma contrariedade. Esse no entanto, ele vai casar com o no entanto, parece evidenciar o fator negativo. Ou seja, a gente podia chamar de mal necessário,
não pode mais. E não pode por quê? Porque a PL está suscitando para a gente muito mais o fator negativo. E embora a minha tese seja que está em vermelho, eu já dou indícios dela quando eu uso o termo polêmicas, aí sinalizado em verde. Quando eu digo que algo é polêmico, quer dizer que ele vai gerar muitas discussões, então não é unânime. E aquilo que não é unânime é porque talvez apresente mais malefícios do que benefícios. E aí em vermelho a minha tese clara, que é a de que ele gera, essa PL, ela vai gerar mais malefícios do que benefícios caso seja implantada. E que malefícios são esses? Primeiro, submeter as camadas mais pobres ao contato direto com esses agrotóxicos, com esses pesticidas, focando principalmente ali no trabalhador rural, porque tem uma condição diferenciada. O fato de que novos agrotóxicos com riscos aceitáveis de câncer, de doença, de problemas, vão infiltrar nosso solo, estar em contato com os nossos animais, prejudicar além da nossa saúde o meio ambiente. E por fim, a ideia de que a longo prazo, todas essas mudanças provocadas no meio ambiente e nos indivíduos pode transformar-se em um caso de saúde pública ao qual possivelmente o SUS não será capaz de atender. Mas e aí? Como é que eu amenizo esses efeitos? Como é que eu tento, pelo menos, deixar a coisa menos pior? E aí vem a nossa gostosinha proposta de intervenção. Gostosinha não sou eu, tá? É a proposta de intervenção. Primeiro, altos tributos sobre os agrotóxicos. A situação que acontece hoje no Brasil é extremamente contraditória, porque embora os agrotóxicos sejam veneno, tenham sido proibidos em vários países e tudo mais, aqui a maioria deles tem baixíssimos tributos. Então fica muito fácil adquirir e usar. Então minha primeira medida é tarifar mais, fazer tornar-se mais caro para desestimular o uso. Além disso, o treinamento do agricultor e dos seus colaboradores sobre a correta utilização das técnicas de aplicação de pesticidas. O professor Lúcio falou disso, por exemplo, da grande perda que há quando eu faço a distribuição por avião. Então, se eu uso de forma melhor, a probabilidade é que eu tenha que usar menos. E se eu uso menos, embora não resolva o problema, já ameniza. Desburocratização do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Esse é um programa que já existe no Brasil para alimentar, para estimular a agricultura familiar numa tentativa de uma distribuição mais justa. Lembra que a gente falou disso na reforma agrária? Eu tenho grandes latifúndios e aí a ideia é investir um pouquinho no minifúndio. Só que esse processo é extremamente burocrático, principalmente para o cara que quer investir na agricultura orgânica, a agricultura sem agrotóxicos, sem pesticidas. As linhas de crédito, os investimentos, os recursos para o cara que quer plantar sem produtos químicos são muito mais difíceis. Então eu preciso tornar esse processo menos burocrático para que cada vez mais a produção familiar possa ser livre de veneno. E por fim, eu posso usar técnicas alternativas, algumas delas o controle biológico, que é a introdução de alguns insetos, de predadores mesmo para aquela praga, sem que eu precise usar o produto químico, e a utilização de práticas de controle cultural, como a rotação de culturas. Numa determinada época do ano eu planto algodão, numa outra época eu planto feijão. O que falta em uma cultura pode estar sobrando na outra. E o que talvez seja uma peste para uma cultura, para outra é exatamente o predador de que ela precisa para eliminar aquilo que poderia destruí-la. Então, a rotação de culturas pode ser um agente interessante para que eu use menos agrotóxicos, certo? É claro que o assunto não se encerra aqui. O tema agrotóxicos é muito vasto,
mas acho que pelo menos dá aí para você escrever uma redação nota 1000 ou nota 10 no seu colégio, em algum concurso que você vai fazer, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá o nosso like aí, a gente adora like. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui, ativa os sininhos da notificação e fica atento, porque toda terça tem vídeo da professora Helena sobre oficina de texto e toda quinta temos eu e o grandão aqui te ajudando a falar um pouco sobre geografia e redação. Então tá bom? Um beijo e até a próxima!